Após esta brilhante exposição, temos nossa última palestra da manhã com o tema da implantação ao modelo atual das organizações sociais em saúde, a experiência do Governo do Estado de São Paulo, com a especialista Marília Tristan Vicente. Senhora Marília é assessora da Coordenadoria de Gestão de Contratos do Serviço de Saúde do Governo de São Paulo, que gere mais de 150 contratos de gestão com organizações sociais na Secretaria de Estado da Saúde, formada em Engenharia de Produção e Fisioterapia e especialização em Administração Hospitalar e de Sistemas de Saúde. Bom dia ainda, né? Força, gente. Eu sei que o pessoal está cansado, muito conteúdo. Eu vou tentar colocar aqui para vocês de uma maneira, assim, desafiadora, o desafio que é para a gente conduzir esse modelo, né? Até quando foi feita toda a apresentação e falar assim, que o modelo de São Paulo é pioneiro. Então, para a gente é um grande orgulho trazer isso para vocês. Até eu agradeço o convite. Me sinto muito honrada de estar aqui representando a Secretaria de Estado da Saúde, falando deste modelo, que é um grande modelo que o governo acredita, até que eu vou trazer aqui para vocês as informações e os dados que comprovam tudo isso. Bom, meu nome é Marília Tristan Vicente, eu sou fisioterapeuta de formação e engenheira, recentemente. Estou na coordenadoria há pouco mais de um ano, mas sempre estive no SUS. Tive vínculo OS, vínculos de fundações, mas agora estou na Secretaria de Estado. Aqui é o que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Então, um pequeno panorama, falar um pouquinho do que é a Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, falar um pouquinho do histórico, depois falar como é que a gente trabalha, que são esses macroprocessos, que são 3 grandes linhas de trabalho, falar um pouquinho das estruturas do contrato de gestão, que a Lilian falou um pouquinho, a Jéssica falou mais um pouquinho, depois o Sandro vai falar no período da tarde. Falar dos sistemas de apoio e portal da transparência e do potencial e dos resultados do modelo. Ficou meio pequenininho, mas aqui é a estrutura da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. São 12 coordenadorias, né? Então, o secretário e os coordenadores é o nível abaixo. A Coordenadoria de Gestão de Contratos de Saúde é uma dessas 12. Ela não é a mais novinha, mas é uma das mais recentes. Teve outras mais novas, quando foi criada, por exemplo, a CAF, aqui, que é da assistência farmacêutica, que é mais recente, o grupo de coordenação de demandas estratégicas do SUS, o GCODES, que trata muito da judicialização na saúde. Então, a gente está dentro desta coordenadoria. Ela é uma coordenadoria que ela foi criada em 2006. Então, ela é recente, né? O modelo de OS, né, que a gente estava falando, ela nasceu lá em 1998, quando teve o primeiro contrato de gestão. Antes dessa coordenadoria, os contratos estavam dentro, deixa eu voltar, na CSS, que é a Coordenadoria de Serviços de Saúde, que é essa daqui, que é a que a gente chama que é a Coordenadoria das Unidades da Direta. E aí, esse volume de serviços foi crescendo, né? Os modelos de administração são muito distintos, né? Os da direta e esses por contrato de gestão. E, em 2016, foi quando foi criada a Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviço de Saúde, que tem esse papel de fazer essa gestão e esse acompanhamento das unidades gerenciadas por contratos de gestão e convênios análogos. E aqui tem, então, aí um resuminho das principais finalidades, né? Então, instrumentalizar a contratação, realizar a gestão e o controle administrativo e financeiro dos contratos, avaliar a atuação de provedores, contribuir para o planejamento e implantação de estratégias de saúde e serviços. Então, a gente está muito forte nisso, porque acredito que a parte burocrática esteja bem estruturada, e aí a coordenadoria acaba sendo um grande braço para o governo para implantar mudança, para implantar projetos especiais, que foi alguma das coisas que a Jéssica e a Lilian falaram antes. Bom, aqui é a estrutura da coordenadoria. Somos 52 pessoas que cuidam de um orçamento de 6,5 bilhões de reais no ano. Nós temos uma divisão
por tipo de unidade, então tem o grupo que cuida das unidades hospitalares, o grupo que cuida das unidades ambulatoriais, o grupo que cuida dos serviços de apoio, que são as unidades Luci Montoro e as unidades que a gente chama os outros, que aí é o CEDI, que é o que a Lilian trouxe, o SEACs, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Temos também um grupo, o grupo de informações, que eu vou mostrar mais para frente, mas que eles desenvolvem os sistemas que nos ajudam nos acompanhamentos, acompanham as frentes de faturamento, porque tudo está voltado ao faturamento. Até foi uma das perguntas que alguém fez para a Lilian. As unidades, elas são unidades próprias, certo? Todas essas unidades são unidades estaduais, não são convênios, não são como santas casas, são unidades estaduais. Só que, ao invés de elas terem a administração direta, elas têm essa administração pelo contrato de gestão. E todas elas apresentam faturamento. Só que elas não recebem pelo faturamento como uma unidade da direta. Então, todo o recurso dessas unidades que apresentam faturamento vão para o teto do Estado. E aí é um recurso do Estado para fazer outras ações. Então, as unidades elas são orçamentadas, elas não recebem um adicional por faturamento, mas elas são extremamente cobradas para isso, porque o Estado tem genuíno interesse em que haja um bom faturamento, tanto para compor teto, quanto para ter recurso, principalmente das linhas de FAEC, por exemplo. O grupo mais recente que foi criado aqui na coordenadoria foi o Centro de Atendimento à Fiscalização. Então, com o desdobrar, né, do modelo de gestão por OS no Estado, o Tribunal de Contas também se especializou, né? Nós nos especializamos e o Tribunal de Contas também se especializou. E são muitos questionamentos para todas as frentes. Então, a gente está o tempo todo em alinhamento com esses grupos para prestar contas, para demonstrar a lisura e a qualidade desse processo. Então, esse grupo, que é um grupo de advogadas, são todas mulheres advogadas, e elas cuidam de todas as demandas que vêm de órgãos de controle. E a gente está até um projeto muito legal que a gente está montando agora, com um embasamento técnico maior, até acho que com a questão dos sistemas de informação e desenvolvimento. A gente vai trazer um método de apuração de custos mais qualificado. Hoje, as unidades já informam os custos dentro do sistema de gestão, mas não está padronizado, não está legal, está difícil de comparar, a gente está tendo muito questionamento dos órgãos de controle, então a gente está estruturando um sistema, espero que no próximo evento a gente possa trazer para vocês, que mostre essa apuração de custos dentro das unidades. Então, a gente quer trazer os custos por absorção, é bem interessante o que a gente está montando. Bom, essa é a estrutura. Conforme a gente estava apresentando, são 126 serviços de saúde no total, sendo 62 AMEs, que nem a doutora Jéssica comentou, são 46 hospitais, temos a CROSS, que é o que o doutor Sandro vai mostrar mais tarde, o SEADES, que é a parte de logística, a CROSS é de regulação, o SEAC é a parte de análises clínicas, que é parecido com o que a Lilian colocou da imagem, só que é da parte de análises clínicas. O CEDI, que foi o modelo que a Lilian mostrou, 10 unidades da rede de reabilitação Luci Montoro, que totalizam aí esses 126 serviços no total. Sendo que são administradas, então, por 29 entidades parceiras. As entidades parceiras são as OS e tal, e a gente chama elas de entidades parceiras que fazem que cuidam dessas unidades de saúde. Aí, onde elas estão distribuídas dentro do Estado, né? Então, temos unidades em todos os DRS, né? Que é a Divisão Administrativa do Estado de São Paulo, são 17 departamentos regionais de saúde, tem uma maior concentração no DRS da Grande São Paulo, por ser a região mais populosa, mas temos unidades em todos. Então, é um mapa feito no Google Maps, né? Todo mundo reconhece. Então, as bolinhas, às vezes, se sobrepõem, mas aí tem a ideia para vocês aí de todas as unidades onde que elas estão localizadas. Aqui é o nosso orçamento, que eu falei, dos 6,5 bilhões
de reais no ano. O ano começou com um orçamento de 6,4.280.357.928. E aí esse orçamento foi crescendo, porque vão iniciando projetos novos que não estavam previstos no ano anterior. Então, os mutirões que a doutora Jéssica mencionou, muitas unidades que não estavam no orçamento e começam o contrato de gestão, por exemplo, o Hospital Perala Byton, que vai ser administrado pelo Seconce, e outras que vão surgindo. Para vocês terem uma ideia, em hospitais, naqueles 46 unidades que eu mencionei, o orçamento é de quase 5 bilhões de reais no ano. Para os AMES, dá 1 bilhão de reais. E para os outros serviços, 613 milhões de reais é o nosso orçamento. E de investimentos, a gente tem apenas 44 milhões previstos. Isso é o recurso que está dentro da coordenadoria, que são recursos que a gente transfere para as organizações sociais executarem. Então, por exemplo, quebrou o microscópio cirúrgico de neuro do Hospital Regional de Presidente Prudente. Foi avaliado que ele está sem condições de reparo. Então, eles apresentam um projeto com especificações técnicas, 3 orçamentos para a aquisição deste microscópio cirúrgico, 1 milhão de reais. E aí a gente vai lá e transfere esse 1 milhão de reais. Há também atas de registro de preço que são firmadas pela Secretaria de Estado da Saúde, que são firmadas pela Coordenadoria Geral de Administração, que também atendem às nossas unidades. Então, a gente tem uma tratativa com todas as unidades para que eles demonstrem as necessidades de atualização de parque tecnológico. A gente sempre prioriza as questões legais. Então, a gente fala assim, é um equipamento de saúde que está obsoleto, você tem uma carta de obsolescência. É um aspecto relacionado, por exemplo, ao AVCB. Eu preciso fazer uma obra porque eu estou sem AVCB e tem um documento do bombeiro falando que precisa, sei lá, trocar as portas corta-fogo. A gente prioriza esse tipo de frente. E também as outras frentes de qualificação. Mas, a princípio, esse recurso que está dentro da coordenadoria são esses 44 milhões de reais. Bom, do ponto de vista de histórico, que nem eu estava falando para vocês, tudo começou lá em 98, quando o governo federal criou a Lei 9637, que possibilita, que uma instituição de terceiro setor atue em parceria com o Estado para administrar uma unidade, um serviço. Eu acho que a Gisela vai falar bastante disso na parte da frente da cultura. Mas eu vou focar um pouco mais nessa questão da saúde. Então, a gente tem essa visão de que nem eu falei, a unidade ele continua sendo público, mesmo administrado pela OS. A gestão do serviço ela não muda o perfil, não muda o papel daquela unidade frente à população. Então, o AME Barradas, ele é uma unidade pública do Estado de São Paulo. Ele é uma unidade, a única questão é que ele tem a administração pública, a administração feita por uma empresa privada. Mas essa que é a lógica. E, em 98, por que aconteceu isso, Em 98, teve essa tal dessa lei complementar aqui, 846, que a gente fala toda hora dela. Que é a 846, é íntimo, Ela virou uma lei íntima. E a gente sempre faz menção a ela. Foi no final do governo do Mário Covas. E ele tinha vários esqueletos aí de hospitais que estavam construídos e abandonados. E ele tinha como proposta de campanha colocar esses hospitais para funcionar. E era um grande desafio, com a lei de responsabilidade fiscal e os tempos, da administração direta. Então, você vai abrir um concurso público para compor as equipes, fazer licitações de 8666 para comprar equipamentos, são prazos muito longos. Então, algumas organizações sociais que já tinham, que estavam próximas, compraram o modelo
e essas 5 unidades começaram. Antes de eu falar do crescimento, algumas questões, né, que tratam dessa Lei 846 são que você precisa ter uma qualificação prévia como organização social. Não somos nós, da CGCSS, que avaliamos se uma determinada instituição pode ser qualificada como ES. Isso é feito pela Secretaria de Governo, não somos nós. Mas um aspecto que é muito interessante, então, como vocês estão discutindo essas questões de montar a 846 de vocês, é que é fundamental que essas organizações possuam serviços próprios de assistência à saúde há mais de 5 anos. Então, dá uma protegida para que não tenham aventureiros aí nesse processo, para proteger um pouco a administração pública de que, de fato, essas pessoas tenham notório saber na gestão de serviços de saúde. E até 2009, essa lei ela só permitia que fossem unidades de saúde novas, que nascessem como, que nem, por exemplo, foi o caso do Hospital Geral de Tapecerica da Serra, que foi uma unidade que as meninas mostraram. Ele era um desses esqueletos que eu falei, então, ok, é uma unidade nova. Mas, a partir de 2009, teve uma alteração dessa lei e permite que a unidades que já sejam da administração direta, que já funcionem, seja da direta, por convênio, etc., elas possam ser uma unidade administrada por contrato de gestão. Então, aqui é o crescimento, é a historinha de como isso tudo, como chegamos hoje nessas 126 unidades. Os 5 esqueletos eram o Itapecerica, Grajaú, Pedreira, Itaim e, eu acho que o Pirajussara, se eu não me engano. São essas 5 unidades que começaram. Todas elas estavam ali estão na região metropolitana de São Paulo. E, aos pouquinhos, a gente cresceu e chegou aí nesse volume de unidades, tanto AMES como hospitais. Bom, sobre os nossos macroprocessos. Então, o que a gente faz lá na coordenadoria? O nosso principal escopo, né, o que ocupa a maior parte do nosso tempo, são o acompanhamento da execução dos contratos. Essa grande rodana aqui. Um outro aspecto que gasta bastante energia são os chamamentos públicos e a prestação de contas e o cumprimento das exigências legais. Até a gente estava falando que a gente está em fase de prestação de contas. Então, a gente está entregando todas as prestações de contas, porque você tem que apresentar, não é só uma por unidade. Então, se troca o contrato no meio do ano, são 2. Então, acho que eram umas 150 prestações de contas, cada uma com uns 20 anexos, que estão sendo entregues e têm que ser entregues até o final deste mês. Né? E aí é um desafio gigantesco. Então, precisa prever uma equipe, pessoas especializadas, que entendam deste processo e que não entendam só da prestação, né? Porque a prestação é o resultado. Você tem que construir desde o chamamento, do acompanhamento, para que a prestação de contas seja ok e seja aprovada. Bom, como funciona esse tal desse chamamento público? É feita uma convocação com base num projeto assistencial elaborado pelo Departamento Regional de Saúde, que avalia o território, avalia os serviços que estão no território e identificam gargalos, identificam necessidades, identificam o que aquele território precisa. E aí eles montam, esses gestores regionais, montam esse projeto que faz parte aí do chamamento público. São vários outros documentos, mas o coração é o projeto assistencial. Isso é publicado no Diário Oficial, e esses dados estão disponíveis. Então, estão disponíveis no sentido de que é feito, né, publicado, que está aberto o chamamento público da unidade tal. Então, as organizações sociais, elas manifestam interesse, e elas manifestando interesse, é que elas recebem essa documentação, o projeto assistencial da Secretaria. Com base nesse projeto assistencial,
as organizações sociais têm que fazer uma visita na unidade que elas querem gerenciar, para, então, apresentar um plano operacional e outras documentações comprobatórias. São apresentados, né, investimentos, às vezes, principalmente nas unidades novas, né, para tirar uma unidade do zero, pede recurso para instalar algum equipamento, para comprar algum equipamento, quando não está previsto na compra pela própria secretaria. A secretaria, então, a gente, né, lá da CGC, faz uma análise técnica e financeira do plano operacional e elabora um parecer conclusivo. Diferentemente, né, de uma licitação, não é uma escolha por preço, é técnica e preço. Então, ela é uma decisão, a gente fala o tempo todo que é uma decisão discricionária do secretário. Quando a gente avalia que há um risco de uma transição, ou mesmo que uma organização social traga uma proposta comercial um pouco menor, mas entende-se que não vale a pena a transição, ou que ela não consegue comprovar, por exemplo, que nem a Jéssica mostrou, acreditações que ela tenha, a gente não opta pelo menor preço, para garantir esse cuidado, esse atendimento de qualidade que tanto prezamos. É feito, então, esse parecer conclusivo, é feita a declaração de OS gestora, que também é publicado, feita a reserva financeira, a elaboração do contrato de gestão e, então, a publicação em diário oficial para a publicação para o Tribunal de Contas do Estado. Bom, isso é quando, né, a gente está firmando um contrato. Então, por exemplo, o Hospital Perola Byton, que foi um exemplo que eu dei. Ele é uma unidade muito complexa. Não sei se já ouviram falar do Perola Byton. Ele é uma unidade de referência lá para a gente no Estado de São Paulo, em saúde da mulher. Eles têm um serviço de violência, de acolhimento para violência sexual, que é referência em todo o Estado. E essa é uma unidade que se tornou extremamente complexa, porque foi feita a construção de um prédio novo, inclusive maravilhoso, recomendo visitar, por meio de uma parceria público-privada, uma PPP. E, nesse modelo da PPP, eles têm a tal da bata branca e da bata cinza, não sei se já ouviram falar dessas tratativas. Então, a empresa que construiu o prédio, ela vai entregar os serviços da bata cinza. Então, manutenção, logística de medicamentos, não a compra, mas a logística, vários serviços da bata cinza. E tem os funcionários da direta, porque hoje ele é uma unidade da CSS, ela é uma unidade que funciona há muitos anos, e vai ser administrada por um contrato de gestão. Então, eu acho que essa vai ser a unidade mais complexa, que eu acho que também vai ser uma pauta legal para a gente voltar aqui o ano que vem e contar, né, doutora Jéssica? Porque está sendo um modelo novo, assim, que a gente vai ter 3 empresas dentro desta unidade. A gente vai ter os funcionários da direta, a gente vai ter os funcionários da bata cinza e vai ter os funcionários da bata branca, que são os funcionários da equipe do Seconce. Então, o modelo do contrato de gestão ele permite essas flexibilidades. É claro que são muitos desafios associados e muitos controles necessários, mas traz um pouco esse registro dessa possibilidade, né, dessa flexibilidade, feito com segurança, feito com suporte, é possível alcançar muita coisa. Bom, no que se refere ao acompanhamento da execução dos contratos. A Lilian e a Jéssica já falaram bastante disso, né? Então, a gente faz um acompanhamento mensal da produção, a gente faz um acompanhamento econômico-financeiro, de dados contábeis, de fluxo de caixa, de custos, extratos bancários. A gente faz visitas técnicas às unidades. A gente faz o acompanhamento do faturamento SUS, que é essa questão toda do lastro que a gente fala, né? Porque dá uma sensação estranha, né, que a própria pessoa fala assim, eu produzi tanto, mas eu preciso que eu tenha uma comprovação disso. Então, o faturamento é um grande eixo de lastro para a gente. O próprio Portal Cross,
em que as ofertas estaduais estão todas disponibilizadas por meio deste sistema, também é um grande lastro. Então, todas as ofertas dos ambulatórios médicos de especialidades estão dentro do Portal Cross, então é possível conferir se, de fato, aquele volume de consultas médicas que o Homem Barradas falou que fez, se de fato fez, porque no Portal Cross são agendas disponibilizadas, mas quem acompanha, quem distribui, são os departamentos regionais de saúde. Então, esse é o tempo todo que a gente fica tentando proteger e garantir que aquilo que é informado, aquilo que é o contratado, é o que está sendo executado. São feitas, então, reuniões trimestrais de avaliação entre a coordenadoria, o Departamento Regional de Saúde e a unidade. As metas trimestrais são avaliadas em todas as reuniões e as semestrais 2 vezes por ano. E é feito, então, um relatório dessa avaliação do acompanhamento da execução desses contratos. Do ponto de vista de revisão de metas, que foi uma coisa que perguntaram para a Jéssica, né, no finalzinho, no final de todo o ano, a gente faz um novo planejamento, porque é redefinido o orçamento da coordenadoria. Né, tem a LOA, aí definem lá que, para a coordenadoria, vão ser os tais 6,4 bilhões de reais no ano. E aí, com base nesse novo orçamento, a gente faz uma rodada de planejamento com as unidades. Do ano passado para esse, houve um aumento do orçamento, então foi um ano legal, em que a gente conseguiu aumentar algumas metas, teve muito chororô, porque a inflação está muito alta, o dissídio das categorias está muito alto. É verdade, não é mentira, mas... e conseguimos aumentar um pouquinho a produção. A gente conseguiu aumentar um pouquinho as metas contratadas, o que foi uma grande conquista, porque no exercício anterior, de 20 para 21, foi um horror, porque teve um corte orçamentário. E aí cortou na carne. Foi assim, cortar a meta, cortar a produção, e cortou mesmo. Foi um grande sofrimento, porque, como a Lilian comentou, o objetivo é que as pessoas sejam atendidas. A gente sabe que as pessoas estão lá fora, né, a população precisa ser acolhida dentro da unidade, e teve que cortar a meta porque o orçamento foi cortado. Então, a gente faz esses exercícios anuais de revisão de metas e revisão orçamentária, que acontece normalmente em novembro, que é quando a gente já tem o orçamento da coordenadoria redefinido, e a gente usa um sistema para isso. Então, a gente parametriza as metas que a gente entende que são viáveis para a unidade faz uma contraproposta, e essa contraproposta da unidade é validada pelo gestor regional. Então, por exemplo, o Departamento Regional de Saúde, em que essa unidade está localizada. Bom, dos tais indicadores, de novo, né? São indicadores de produção, indicadores de qualidade, temos o acompanhamento econômico, financeiro e contábil. E todo desconto financeiro, né, que vocês ficaram chateados com esse negócio de desconto financeiro, eu senti. Vocês ficaram com dó da Jéssica e da Lilian, que elas têm os descontos. Mentira, elas nunca ganham desconto, gente. Não sei se foi por isso que vocês convidaram elas para serem as palestrantes, mas a gente nunca descontou CD2 e Barradas. Nem cross também não. Mas tudo que a gente faz lá dentro da coordenadoria vira um TA. Então, a gente vira uma fabriquinha de TA. Então, vai ter o mutirão da oftalmologia, TA para cada unidade. Vai ter o oncologia, TA. Vai qualificar o serviço da urgência lá do Dr. Sandro, TA, termo de aditamento. Então, a gente acaba fazendo tudo em TA. Vai descontar? TA. Então, a gente trabalha muito com os termos de aditamento. Se vocês entrarem lá no portal da transparência, é um mar de termos de aditamento. Até durante a pandemia, quando a gente teve os hospitais de campanha, os recursos para financiar as terapias intensivas nos hospitais, também tudo aconteceu por meio desses termos de aditamento. Bom, as tais das prestações de contas e exigências legais. Aqui é um resuminho de como isso acontece, né? Então, tem a prestação de contas, a gente está se olhando, né, porque é um sofrimento compartilhado. Prestação de contas anual para o Tribunal de Contas, de cada contrato. Então, cada contrato tem análise do documento, tem uma elaboração de um parecer conclusivo, tem uma prestação de contas anual da coordenadoria.
há demandas o tempo todo de esclarecimentos pelo Tribunal de Contas. Há outros órgãos fiscalizadores, né, o Ministério Público, o DENASUS, então o DENASUS vem muito em cima dessa questão de faturamento, eles vêm, questionam, e as unidades têm que apresentar as respostas. Tem o relatório da produção físico-financeira quadrimestral junto à Alesp, e também tem esclarecimentos e justificativas aí junto à Secretaria da Fazenda do Estado. Tem também uma comissão, que é o que está previsto na Lei 846, que a gente chama que é a Comissão dos Notáveis. É uma reunião que acontece trimestralmente, né, que ela acompanha a nossa lógica de acompanhamento. Só que é uma crítica minha, tá? É o meu CPF aqui. Eu acho que ela acontece muito depois. Então, por exemplo, no começo deste mês, no começo do mês de junho, a gente fez a avaliação final do 4º trimestre, né? O fechamento do ano de 2021. Então, vejam, no começo de junho de 2022, a gente avaliou o final do ano de 2021. Fica longe, né? E, normalmente, a gente está vivendo numa sociedade que a gente quer as informações rápidas, quer agir rápido. Então, essa comissão ela acaba tendo um acompanhamento geral do funcionamento dos contratos, acaba estando muito depois. Então, quando a gente estava lá no final de 2021, a gente estava falando, vai voltar a pandemia, não vai voltar, né, o pico de demanda por atendimento de internação intensiva para a Covid, vamos retomar os procedimentos eletivos. E aí, a gente sabe que depois, né, no começo do ano, teve uma outra onda e que a gente teve que se reorganizar e cancelar procedimentos eletivos. Então, é uma coisa que fica meio distante, assim. Então, é uma comissão de pessoas de notório saber, né, de especialização na área de avaliação pública, com 2 membros do Conselho Estadual de Saúde, 2 integrantes da Comissão de Saúde e Higiene da Assembleia Legislativa. São pessoas, né, participa a doutora Marisa Madi, doutor Gonçalo Vecina Neto, doutor Olímpio Bittar, são pessoas, de fato, de notável saber. Mas acaba sendo um acompanhamento bem posterior à efetiva execução do contrato. A CGC não é um membro dessa comissão, a gente participa, a gente apresenta, né, de uma maneira geral, o que foi que aconteceu, a gente elabora os relatórios, mas é uma comissão em que nós apenas acompanhamos e esclarecemos dúvidas. É o gabinete do secretário, que é quem conduz essas tratativas. Bom, da estrutura dos contratos. Elas, né, têm essas minutas que são padronizadas e aprovadas pela consultoria jurídica da pasta, né, da Secretaria de Estado da Saúde. Eles têm a vigência de 5 anos. E aí tem essas renovações anuais, né? Então, todo ano, a gente faz um termo de aditamento no começo do ano, revisando as metas que eu falei agora, né, dessa história da gente fazer o planejamento anual. Então, não é que a gente tem um contrato que começa hoje e vai acabar daqui 60 meses. São revisões que a gente faz, tem revisões financeiras e revisões quantitativas das metas que vão acontecendo nessas ações de planejamento que eu comentei com vocês. Mas aqui é a estrutura básica, né, do objeto, do instrumento, as obrigações, a avaliação do cumprimento das metas. Então, aquele detalhe que a doutora Jéssica comentou, de falar que as consultas médicas têm um peso de 30%. São essas coisas que estão ali na avaliação do cumprimento das metas. A parte do repasse financeiro, a descrição dos serviços contratados, a definição de metas de produção e escopo assistencial, a definição do sistema de pagamento, avaliação e valoração dos indicadores de produção e a definição dos indicadores de qualidade, pré-requisitos e valorados. Então, está tudo descrito dentro do contrato de gestão. Bom, eu vou falar agora de cada grupo assim, de contratos que a gente tem. Então, o principal que eu queria abordar com vocês aqui é justamente essa questão de quais são as linhas de contratação que a gente tem para cada um destes grupos, né? Então, por exemplo, nos hospitais, a gente não contrata número de leitos, a gente contrata saída hospitalar. Saída hospitalar em clínica médica, em obstetrícia, psiquiatria
em pediatria e saída hospitalar em clínica cirúrgica. A gente separa em eletiva e urgência, mas são essas grandes linhas de contratação. Então, o grosso, né, o financeiro, o pesado dos hospitais são as saídas hospitalares, que é, obviamente, calculado com base na capacidade instalada, na taxa de ocupação prevista e etc. Há outras metas, né? Então, o hospital dia cirúrgico e cirurgias ambulatoriais, as urgências e emergências, a atividade ambulatorial, propriamente dita, porque tem muito hospital, né, que tem um grande volume de consulta ambulatorial, o SADT externo, que é conforme a doutora Jéssica explicou, que é aquilo que a unidade oferta para a rede, não é aquilo que ela usa para atender os pacientes que entraram na unidade. Então, teoricamente, aquilo que sobra vai para a rede. E tratamentos clínicos. Tratamentos clínicos mistura sessão de quimioterapia, sessão de hemodiálise, tem algumas linhas aí diferentes. Então, para ter uma ideia, em 2021 foram realizadas mais de 300 mil saídas hospitalares, mais de quase 1 milhão de atendimentos de urgência e emergência, quase 2 milhões de atendimentos ambulatoriais apenas nos hospitais. Nos AMES, né, que, conforme a doutora Jéssica comentou, que é um modelo muito específico, até eu faço aqui um parênteses, né, porque eu fiquei diretora dessa área por alguns meses, e é uma discussão muito interessante, né, porque a gente fala, nossa, esse modelo de resolutividade ele é sensacional, né, se você for pensar, o paciente ele vai para a unidade, ele tem esse atendimento, quero atender consulta única, né, o modelo de ele ir para a unidade, já fazer o máximo de procedimentos naquele mesmo dia, economiza transporte, reduz o impacto social, né, porque tem um acompanhante que vai acompanhar no procedimento, ele não fica perdendo dias de trabalho, mas ele não serve para tudo. Então, precisa ter uma discussão dentro das áreas técnicas da secretaria para que pense nessas coisas que não cabem no modelo AME, porque, senão, fica descoberto. O exemplo do diabetes que a doutora Jéssica deu, você pensa, diabetes, ele vai ficar na atenção básica, né? Orienta como acompanha, mas e um glaucoma, por exemplo? Com envelhecimento populacional, né, com predisposições aí de raça, né? O glaucoma ele é uma doença, né, que é aquela pressão alta do olho, né, que o paciente não vai ter alta. Ele não vai conseguir fazer um tratamento, fazer 2 consultas e ir embora. Ele precisa acompanhar a pressão do olho dele para sempre. E onde que ele vai fazer isso? Ele precisa de um serviço especializado, não é na atenção básica. A atenção básica não dá conta disso, ele não tem atenção básica da oftalmo, né? Então, precisa pensar nisso. São serviços universitários que vão fazer isso? Como é que eu vou contratar isso? Porque hoje isso também não é uma coisa que está clara para a gente. Acaba sendo empurra. A orientação é que não, glaucoma não está no AME, mas tem AME com glaucoma, tá? Vou falar para vocês a verdade. Mas, porque tem esse desespero, as pessoas elas não têm para onde ir. As pessoas têm um glaucoma, a pessoa está ficando cega e não tem um serviço de referência. Você fala assim, eu vou quebrar o modelo ou eu vou acolher essa população. Então, são discussões que o território precisa fazer. Então, tenham isso em mente, né, que esses modelos eles não são suficientes, precisam ter outras discussões de perfis de unidades, o que precisa ser feito, do papel de cada uma, para que essas coisas não passem e as pessoas fiquem sem atendimento. Bom, então, aqui são as linhas de contratação dos AMES. O carro-chefe são as consultas médicas. Então, é o grande volume de procedimentos, né, a grande linha de contratação dos ambulatórios médicos de especialidade são os AMES, que foram quase aí 3.360.000 consultas médicas realizadas no ano de 2021. No ano de 2020, né, com a primeira leva da pandemia, teve uma redução da produção, porque as pessoas estavam com muito receio de ir para a rua, de se expor. Aquilo é, de fato, necessário, né? Quantos de nós não passamos por essa reflexão, né? Será que eu vou naquela consulta? Não vou? Será que dá para esperar? Mas 2021 não teve perdão de meta. Então, porque no ano de 2020, em função da pandemia, teve bastante flexibilização no cumprimento de metas, mas em 2021 não teve perdão, tinha que cumprir aquilo que estava contratado e várias
unidades foram punidas por não cumprir as linhas, todas elas, não só de consulta médica, mas as de consultas ambulatoriais, cirurgias ambulatoriais maiores e menores. Essa questão, que até a doutora Jéssica explicou a diferença, né? Na cirurgia maior é aquela que eu preciso de um anestesista, e a cirurgia menor é um procedimentinho pequenininho que o médico faz sozinho com uma anestesia local. Isso foi uma evolução do modelo. Quando os primeiros contratos de AME era só cirurgia ambulatorial. E aí viu que estava misturando uma cirurgia grande, né, de que você precisa de um centro cirúrgico para fazer um procedimento complexo, daquela cirurgia que o médico faz no consultório e trata, sei lá, a unha encravada. Então, são essas qualificações que você busca o tempo todo no contrato para você dar sempre um passo, né? Porque o prestador ele se acostuma com o contrato e ele se torna confortável com aquilo. Então, é o exercício de sair do conforto, né? De você estar o tempo todo acompanhando e tendo outras frentes para, de fato, garantir que o recurso está sendo o mais bem utilizado possível. E essas são as outras linhas aqui dos AMEs. Então, os atendimentos odontológicos, que é bem pouquinho, que nem a doutora Jéssica comentou, que é bem específico, né? Não é a odonto da atenção básica, mas são essas odontos especializadas. O SADT externo, que são esses exames que o AME oferta para a rede daquilo que ele não precisa usar para o paciente dele, e alguns tratamentos clínicos também, que são feitos nas unidades ambulatoriais e que agora tendem a crescer com o início aí das quimioterapias dentro dos AMEs, que vão entrar nessa linha de tratamento clínico. Eu vou falar desse negócio da quimioterapia dos AMEs mais para frente, para vocês ficarem ansiosos e não me abandonarem aqui na apresentação. Bom, Rede Lucy Montoro. Não sei se vocês sabem dessa Rede Lucy Montoro, mas é uma rede muito legal de reabilitação que tem no estado de São Paulo. Ela é parecida com o SARA, não sei se vocês já ouviram falar que tem, né, o SARA. Não sei se tem aqui. Tem aqui, Sara, gente? Eu não sei. Não? Bom, mas a Rede Lucy ela tem essa proposta de uma reabilitação de pacientes extremamente complexos. E temos algumas unidades no Estado e algumas delas administradas por contrato de gestão. Acho que são umas 17 no total, e 10 estão conosco. Elas fazem, em sua maioria, reabilitação de deficiência física, incapacitante, motoras e sensório-motoras. Então, são para doenças neurológicas, amputações, doenças musculoesqueléticas. E 2 unidades fazem reabilitação para deficiência visual também, então, para reabilitar a pessoa até autonomia. Uma é no Marizal e a outra é agora de Diadema. Todas elas têm, né, tanto os AMEs, os hospitais, têm esse alto índice de satisfação do usuário. E essas daqui são as principais linhas de contratação dessas unidades. As consultas médicas, os atendimentos não médicos, e tem uma das unidades, que é o Lucy Montoro Morumbi, que faz internação hospitalar para a reabilitação. Então, o paciente teve um AVC recente, e aí ele tem um perfil para ser reabilitado precocemente. Então, ele sendo estabilizado das questões clínicas dele, ele é internado nessa unidade que fica na região do Morumbi e fica internado por 20 dias, normalmente, para fazer essa reabilitação intensiva. Então, ele fica o dia inteiro em reabilitação. Então, os resultados que eles atingem são sensacionais. Bom, o outro grupo de contratos que a gente tem são dessa Central Estadual de Análises Clínicas, que é o SEAC. Eles são serviços de exames laboratoriais ofertados para unidades da administração direta e indireta. Então, nos mesmos moldes do CEDI, eles prestam serviço tanto para unidades que são administradas por OS, então fica como se fossem 2 OS dentro da própria unidade, como para complementar o serviço de unidades da direta, que os funcionários vão aposentando, eles vão se afastando e vai ficando sem o serviço, e esse contrato ele vem para apoiar. Então, aqui, eu acho que até uma coisa que a Lilian estava comentando,
são os sistemas, né, esse RegLab é um sistema que foi desenvolvido lá pela coordenadoria, em que são listados os exames que são feitos. Então, o SEAC, ele fala, né, de todos os exames que ele recebeu e processou, e a unidade em que ele está confirma se aquele exame de fato foi feito. Então, pediu, sei lá, uma gasometria na UTI. Estou aqui chutando. E aí a unidade, depois, a UTI tem que ir lá e validar se de fato aquela unidade, se aquele exame foi, se não perdeu o tubo e etc. Para que de fato essa produção esteja validada, que a gente tenha esse lastro de produção. E aí são esses sistemas que estão integrados aos sistemas de informação das unidades de saúde e os laudos ficam disponíveis via sistema. O CEDI, a mesma foto, você viu, Lilian? Aqui eu CEDI, que é o que a Lilian já falou, não vou ficar repetindo, mas eu vou falar uma coisa legal, que esse modelo, né, essa coisa inovadora e de rápida resposta, também possibilita alguns programas específicos. Então, por exemplo, no contrato do CEDI, que tem as carretas de mamografia, que são carretas de mamografia que rodam o estado de São Paulo, para fazer exames em demanda espontânea, né? Então, as próprias mulheres procuram o atendimento, é realizada a mamografia, é feito o laudo, depois isso é entregue na Secretaria Municipal de Saúde, e, se identificado algum critério de atenção, essa paciente é acolhida e encaminhada para algum ambulatório para acompanhamento. Então, por exemplo, se ela tem um BIRADS 4 e 5, ela já é pertinente para acessar a rede Hebe Camargo de combate ao câncer. E se ela tem um BIRADS 0, por exemplo, que é aquele inconclusivo, é que ela é puxada para algum ambulatório médico de especialidades para fazer uma ultrassom de mama para esclarecer o resultado. O outro tipo de serviço é o SEADES. Então, ele é, né, uma formiguinha invisível, porque eles fazem um trabalho de logística para o estado de São Paulo e que apareceu muito na época da pandemia. Então, foram eles que fizeram a distribuição das vacinas do Butantan e as vacinas que a gente recebeu no estado para o território inteiro. Então, eles distribuíram aí mais de 91 milhões de vacinas em 2021, e eles trabalham aí com um estoque médio, está pequenininho, né, mas vocês vão receber, de R$ 464 mil, numa planta aí de 4.500 metros quadrados. Fica no município de São Paulo. A CROSS, que o doutor Sandro vai falar mais tarde, então eu não vou falar muito, para não, né, fazer spoiler. Mas eu fui funcionária CROSS durante muito tempo, então é uma coisa que eu tenho bastante familiaridade. É um serviço que a gente vê a CROSS muito como uma central de regulação, a gente pensa nele como a fila da CROSS, né? E eu espero que a apresentação que o doutor Sandro traga no período da tarde esclareça isso, né? O papel dessa unidade, porque é uma unidade de saúde estadual. A CROSS, ela é uma unidade de saúde, ela é uma unidade de saúde, entre aspas, administrativa, mas ela é uma unidade própria, de novo, mais uma vez. E todas as tratativas, né, todas as ações dessa unidade dependem de acompanhamento técnico do Grupo de Regulação da Coordenadoria de Regiões de Saúde. Então, é outra coordenadoria que define tecnicamente o que essa unidade precisa fazer. E ela também faz a gestão, hoje, do Portal CROSS, mas que no futuro vai ser o Ciresp, né, doutor Sandro? Vai mudar o nome, porque fica a mesma coisa. A CROSS é a unidade e o Portal CROSS é o sistema. Aí parece que é a mesma pessoa, mas não, são pessoas, são coisas diferentes. Então, ele vai trazer aí mais dados, mas, para vocês terem uma ideia, entre abril e dezembro de 2021 foram feitos 351 mil atendimentos da urgência, mais de 66 mil na regulação ambulatorial de oncologia. Aqui são os sistemas de informação que eu mencionei, que foram desenvolvidos lá pela coordenadoria, que não são usados exclusivamente por nós. Então, o Gestão em Saúde é esse sistema que a doutora Jéssica mencionou, em que a gente acompanha as metas do contrato. Então, lá consta o contratado, eles informam o realizado e a gente confere o realizado com os lastros aí que a gente mencionou. O sistema SOS, né, o sistema de OS, que é esse sistema do planejamento,
que a gente usa esse sistema anualmente aí para ter uma transparência do processo de pactuação de metas. A administração e controle patrimonial é usado pela Secretaria de Saúde inteira para fazer o acompanhamento e o controle do patrimônio. Então, todas as OS têm que informar o patrimônio, todas as unidades, como elas, de novo, mais uma vez, são unidades estaduais, elas informam o patrimônio dentro desse sistema. Temos também o Sistema de Informações Hospitalares. Esse é um sistema que foi desenvolvido para a CSS, para eles fazerem os acompanhamentos deles de produção, de metas contratadas. E o RegLab, que é aquele que eu mostrei rapidinho, que tem a parte do laboratório para acompanhar a produção. Aqui, um grande orgulho que a gente tem, que é o Portal da Transparência, o site está aqui. Portal da Transparência, Saúde. Não, Portal da Transparência, tem Saúde, eu escrevi errado. Saúde SP.gov.br. Então, ele tem livre acesso a todo mundo. Então, tem todos os contratos de gestão, todos os termos de aditamento a partir de 2012. Então, aqui também tem as informações das convocações, então, todos os documentos e etc. estão aqui. Tem os indicadores das unidades. Então, a gente, no relatório de avaliação da comissão de avaliação, que é daquele dos notáveis que eu comentei com vocês, estão aqui. Então, lá tem todos os dados, todas as informações, tem fichas por unidades que são muito legais. Foi uma coisa que a gente conseguiu construir o ano passado, que são fichas por unidades, que permite comparar o volume de produção de todas elas. É bem interessante. E, fundamentalmente, todos os contratos de gestão, todos os termos de aditamento estão lá. Potencial e resultados do modelo. Então, trouxe aqui um resuminho. São os últimos 2 slides, gente. Fiquem comigo. O ano passado, então, a gente criou 11 hospitais de campanha. Então, o modelo permitiu isso. A gente fez termos de aditamento nas unidades existentes, fez em AMES. O Barradas foi um AME, que era um dos maiores, mas fizemos em Sorocaba, fizemos em Andradina, fizemos em Botucatu, fizemos em Itapeva, em ambulatórios que tinham um centro cirúrgico, em sua maioria, que conseguia converter para uma unidade de terapia intensiva. E, com isso, a gente alcançou 2.400 saídas hospitalares em hospital de campanha e 31 unidades qualificadas para atendimento COVID, porque tem os hospitais também, né, que também atuaram, principalmente, nesse enfrentamento. Com a pandemia, fortaleceu-se um modelo do medicamento em casa, que chama Med em Casa, em que o paciente ele não vai mais para a unidade buscar os medicamentos do componente especializado, ele recebe por motoboy. Muitos gostaram, né, porque não tem que se deslocar, mas muitos não gostaram porque não pode mais se deslocar, né, perdeu o contato com os amigos de Maria Zélia. Que é feito esse serviço está dentro do Homem Maria Zélia. Mas que possibilitou, né, foi mais uma das frentes de atendimento na pandemia, reduzir os deslocamentos e expor menos as pessoas aos riscos. O SEADES, né, então, fez a distribuição de equipamentos, EPIs, vacinas e outros insumos, ampliação dos serviços de tomografia, que nem a Lilian comentou, além de ter dado uma resposta em telemedicina, naquela época em que a telemedicina ainda era uma concessão, né, agora já pode, já tem toda a parte regulamentar, ok, mas a gente possibilitou aí que fosse feita uma produção de consultas médicas e não médicas por meio de recursos de telemedicina. Além disso, ultimamente, todas as novas unidades elas têm nascido como contrato de gestão. Então, foi o OMI Taubaté, o OMI Vale do Jurumirim, no final do ano passado, Luci Montoro, Diadema, no começo desse ano, foi o Hospital Manuel de Abreu, que fica no município de Bauru. E estamos com algumas novas unidades aí para começar, então, o Estadual de Bauru e o Clínicas de Bauru, que estão em processo de convocação, e o Pérola, que está só esperando virar a chave, né, doutora Jéssica? E tem outros aí no radar de possíveis novos AMEs, possíveis novos hospitais, até o final desse ano. Essas unidades elas têm uma parceria tão grande, um relacionamento tão interessante, no sentido de que as unidades querem produzir. Vocês perceberam, né, que elas querem produzir,
e atender a população. Então, quando a gente tem essas possibilidades de fazer esses multirões para atendimento das demandas represadas, então, a oftalmologia, as cirurgias eletivas é o que a gente está fazendo agora, fez no final do ano passado, fez também os exames de alta suspeição em oncologia, então, a gente fez contratações específicas, de falar assim, estou com dinheiro em caixa, vamos produzir procedimentos de oftalmologia, a rede está demandando consulta e cirurgia de catarata. O que você consegue ampliar? Eu consigo ampliar tantas cirurgias de catarata. Aí a gente vai lá, faz um termo de aditamento para que ele aumente a produção de catarata. Eu consigo ampliar os meus exames de tomografia, porque é exame diagnóstico de câncer. E aí a gente, quando tem esses apoios, né, tem essas linhas de financiamento do governo, isso é possível. E, finalmente, agora o nosso orgulho do momento, que são os Exame Oncologia e os novos Unacom. Um dos meus crachás, eu atuo lá na coordenação da Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer, que é a organização da rede oncológica do Estado. Botaram o nome de Rede Hebe Camargo. O que eu vou fazer? E é sempre uma demanda por atendimento. Eu não sei se aqui para vocês funciona da mesma forma, mas a gente tem uma demanda cada vez maior, uma pressão cada vez maior por oncologia. Então, esse ano a gente está conseguindo, né, implantar o Exame Oncologia, que é claro que o principal mote está no diagnóstico e tratamento de câncer de pele, diagnóstico de câncer coloretal com as colonoscopias, pela prevalência desses tipos de câncer, mas também atender a demanda por oncologia e tratamento mesmo, né? Então, a gente está crescendo com 5 AMIs, serviço como se fosse uma clínica adicional de quimioterapia, dentro do AMI, então tem uma dupla que a gente fala, então é um hospital habilitado em oncologia, um Unacom, que vai criar uma sala de químio dentro de um AMI, na lógica de que eu preciso ampliar o atendimento de oncologia clínica. A gente tem uma demanda muito grande de oncologia clínica no estado de São Paulo. Assim, temos mais de 1.000 pacientes aguardando, então é uma pressão muito grande. Então, a gente vai começar com 5 ambulatórios. Taubaté, que foi o primeiro, pioneiro, está na história. Logo na sequência, agora está que o AMI Taubaté está fazendo com o Hospital Regional do Vale do Paraíba. O AMI Itapetininga está fazendo com o Conjunto Hospitalar de Sorocaba. E tem mais 3 AMIs, o AMI Santo André com o Hospital Mário Covas, o AMI Mogi das Cruzes com o Hospital de Clínicas Luzinha Pinho Melo e o AMI Dracena, que fica lá no biquinho do estado, com o Hospital Regional de Presidente Prudente. Então, a gente espera que, com isso, a gente amplie esses serviços de oncologia clínica e reduza distâncias, né? Porque você imagina um paciente que viaja 200 quilômetros para fazer uma quimioterapia, então ele vai, recebe a químio, fica lá recebendo aquela droga, volta enjoado na van. Então, com isso, a gente espera reduzir umas distâncias. E estamos implantando 3 novos Unacons, 3 novos serviços de oncologia clínica ali na região metropolitana de São Paulo, que é onde o nosso sapato mais aperta. Então, é o Hospital Geral de Itapecerica da Serra, o Hospital Estadual Franco da Rocha e o Hospital Geral de Pedreira. Então, essas unidades que elas já fazem cirurgia oncológica, em alguns casos, mas estão estruturando o serviço para também fazer quimioterapia e serem futuramente habilitados como Unacom. Bom, é isso. Agradeço a atenção de vocês, pela paciência aí. Estou à disposição. Agradecemos a palestra da senhora Maria Tristã Vicente e passamos aos questionamentos selecionados. Devo lhe dizer que terás muito trabalho de casa, viu? Porque uma das perguntinhas aqui tem 11 questões. Eu imaginei, gente. Tudo bem. Vamos lá. Eu vou ler aqui uma das selecionadas nesse momento. O acompanhamento financeiro considera a amostragem de gastos? Vocês têm alguma metodologia para isso? A gente tem o acompanhamento financeiro. A gente considera muito alguns aspectos, né? Então, por exemplo, quanto por cento ele está gastando com RH, né? Então, leva em consideração, por exemplo, a lei de diretrizes orçamentárias, né? Que prevê que você tem que gastar
60% com folha. No caso dos AMES, a gente flexibiliza um pouco para 80%, porque, de fato, é uma unidade que gasta muito com RH, né? Ele não tem tanto gasto com MatMed e esses outros tipos de coisa. E a gente tenta fazer um acompanhamento daquilo dele ter uma vida saudável, né? Então, dele estar prevendo o 13º, dele estar fazendo esses acompanhamentos, se ele tem, o quanto que ele está gastando versus aquilo que ele está recebendo. A gente faz um acompanhamento geral dessas unidades. Tenta acompanhar por linha, fica de olho na taxa de administração da OS, que é uma outra questão, né? Então, é uma outra questão para vocês preverem. Até tem uma resolução específica do secretário lá de saúde que trata o que pode estar na taxa de administração das OS. Então, a gente acompanha essas questões de uma maneira macro, mas quer qualificar. Esse que é o nosso próximo tratativa, né? A gente está até crescendo o quadro justamente para isso, para que a gente tenha mais condições de acompanhar o econômico-financeiro, tanto o contábil, quanto custos, né? Que é essa questão que, de fato, a gente vai conseguir comparar essas unidades. Que nem a Lilian colocou, as unidades são muito diferentes, mas, ao mesmo tempo, elas têm similaridades. Então, como é que a gente vai acompanhar isso e alinhar e aproximar? E é claro que sempre tem as diferenças regionais, né? Então, o que é contratar um médico para trabalhar no Heliópolis, o que é contratar um médico para trabalhar em Rosana, vocês sabem onde fica Rosana? É ali no biquinho do estado de São Paulo, ou é alguém que trabalha lá na Consolação, lá do lado do Hospital 9 de Julho, por exemplo. Então, são questões que a gente precisa levar em consideração, mas a gente tem muito arroz com feijão ainda para comer. Segunda pergunta. Em São Paulo, há o Sistema Estadual de Auditoria, aí eu não sei informar se é SVS ou SUS. Havendo acompanhamento, a execução dos contratos de gestão, existe um acompanhamento desses contratos de gestão? Segunda pergunta. Quais principais críticas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? E terceira, demanda menor ou excesso de demanda? Como são resolvidas? Nossa, difícil, né? Falei que ia ser difícil as perguntas? Bom, vou começar da demanda e da oferta para a gente começar essa discussão. Eu acho que a gente tem um problema hoje, lá no município de São Paulo, de excesso de oferta. A gente está tendo situações em que está tendo briga por paciente para fazer procedimento eletivo, por exemplo. Mas eu acho que é um ponto fora da curva, é um outlier aí que país desse, né? Que estado desse país não gostaria de ter um problema desses, né? Excesso de oferta. Mas eu acho que a gente precisa pensar na rede como um todo, sabe? Porque a gente está no Estado, a gente fica pensando na média e na alta complexidade, mas não tem essa discussão do território, das necessidades de saúde, como é que esses pacientes chegam. Eu não sei te dizer se é excesso de oferta, se é falta de demanda, se é muita demanda, mas eu acho que a gente tem que melhorar. Eu acho que os nossos dados eles estão muito frágeis. A gente tem muitos desafios para acompanhar a produção, o caminho desses pacientes na rede. Inclusive, a gente tem alguns projetos no Estado, junto ao BID, que nem o secretário comentou, justamente para trabalhar e acompanhar o histórico clínico digital do paciente. Então, saber onde que ele está, saber o que ele fez, para baixar essas filas e entender essas demandas reprimidas. Elas são reais? Elas são registros obsoletos de pré-pandemia? Então, eu acho que a gente tem que usar a tecnologia da informação a nosso favor, tanto para mapear as ofertas, que, de fato, a gente tem, tanto dos serviços das organizações sociais, como os outros serviços que existem na rede. Então, tem os serviços da administração direta, tem os serviços conveniados, tem os hospitais universitários. A rede do Estado de São Paulo ela é gigantesca. Não pode ficar nas costas das OS todos os atendimentos. E a gente precisa ter essa tranquilidade para que todo mundo fale a mesma língua, porque as pessoas elas são muito... Elas querem esconder aquilo que elas têm de oferta para não cair tudo no colo, né? O povo da regulação, né? Estive lá na regulação durante muito tempo. Você percebe muito isso, as pessoas se escondem. E a gente precisava ter formas de não
sobrecarregar nenhuma unidade e de entender o que é papel de cada um e de ter isso muito claro, porque senão vira um empurra-empurra dentro da saúde. Então, eu acho que essa parte de tecnologia de informação, de mapeamento de serviços, é uma coisa que a gente precisa melhorar. Então, eu não tenho uma resposta para a terceira pergunta. Para a segunda pergunta, relacionada ao Tribunal de Contas, os principais questionamentos são financeiros. Por que pagou tanto? Por que repassou, sei lá, R$1 milhão para o AMI Barradas para fazer cirurgias de catarata? Por que você usou essa referência da tabela SUS? Porque é financeiro, é tudo financeiro. Então, por isso que a gente está buscando essa qualificação de custos, porque é um questionamento constante que a gente tem e, de fato, é uma fragilidade nossa desse nosso acompanhamento. Então, eles já sabem, né, o Tribunal de Contas já sabe, está esperando, acho que mais ansiosamente do que eu, esse sistema de custos, para a gente conseguir acompanhar efetivamente o que essas unidades estão entregando, essas diferenças, e ter um subsídio maior para o financiamento dessas unidades. E a primeira pergunta eu não entendi. Em São Paulo, há o Sistema Estadual de Auditoria. Havendo, acompanha a execução dos contratos de gestão? Tem um serviço de auditoria no Estado, que fica, inclusive, na Coordenadoria de Regiões de Saúde, mas eles têm um olhar mais de faturamento, assim, de olhar o quanto cada unidade está faturando, se ele não está... Por exemplo, na tabela SUS, prevê lá que o determinado cartão nacional SUS pode fazer um ultrassom de abdômen superior por mês. E aí, se a pessoa foi lá e apresentou 2, ele vai lá e fala assim, por que você apresentou 2? Se for assim, não, é que o paciente ele fez 2 avaliações, ele fez o abdômen superior, e aí depois ele fez uma avaliação específica do pâncreas. E aí eu lancei 2 códigos. Fala assim, não, o senhor só pode lançar 1. São questões mais relacionadas a faturamento que essa equipe de auditoria faz. São outras equipes que fazem esses acompanhamentos específicos do contrato de gestão, que foram aqueles lá que eu comentei. A Secretaria da Fazenda faz, tem a Comissão dos Notáveis, que apoia, que, inclusive, tem o Conselho Estadual de Saúde, que faz parte, e tem os gestores, né, que a gente fala que são os cogestores, que são as equipes dos departamentos regionais de saúde e dos comitês específicos da Secretaria. Perfeito. Agradecemos pelas respostas. Lhe entrego a sua enciclopédia de perguntas. Tá bom, muito obrigada. Eu respondo, viu? Demoro, mas chega. E convidamos a senhora... Qualquer coisa pode escrever, tá, gente? Todos os contatos serão feitos diretamente com os e-mails ou os telefones fornecidos na fichinha de perguntas. Então, é importante que você preencha devidamente todos os campos. Convidamos também agora a senhora Sônia Mara Flores para entregar uma lembrança do Estado à palestrante.